Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à lição 91 de um curso em milagres. Milagres são vistos na luz. Agora nós finalizamos as revisões até a lição 80, né, que foi a 90 ontem, que revisou até a 80, e agora reiniciamos novas lições. Milagres são vistos na luz. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. O milagre está sempre aqui. A sua presença não é causada pela tua visão. A sua ausência não é um resultado do teu fracasso em ver. Só a tua consciência dos milagres é afetada. Tu os verás na luz, não os verás no escuro. Para ti, então, a luz é crucial. Enquanto permaneces na escuridão, o milagre permanece sem ser visto. Assim, ficas convencido de que ele não está aqui. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. O fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Tu não podes usá-la porque a sua presença é desconhecida para ti. E a aparente realidade da escuridão faz com que a ideia da luz seja sem significado. Se for ser informado de que o que não vês está presente, soa como insanidade. É muito difícil de convenceres de que é insanidade não ver o que está presente. Ao invés disso, ver o que não está. Não duvidas de que os olhos do corpo podem ver. Não duvidas de que as imagens que eles te mostram são a realidade. A tua fé está na escuridão e não na luz. Como isso pode ser revertido? Para ti é impossível, mas não estás sozinho nisso. Para nós, né, olhar com os olhos do corpo é tudo que a gente vê. E realmente, né, dá para ver que a gente não vê nada quando a gente percebe que, por exemplo, à noite a gente não enxerga e os animais enxergam à noite. Muitos animais enxergam à noite, né? Então a gente vê o quanto a nossa visão é limitada. E o que a gente vê com os olhos do corpo parecem seres separados, né? Mas na verdade não é a realidade. É isso que ele está dizendo, e que sozinhos a gente não consegue ver isso, mas que com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Os teus esforços, por menores que possam ser, contam com apoio forte. Se apenas reconhecesses o quanto é grande essa força, as tuas dúvidas se desvaneceriam. Não é a nossa força, né? É a do Espírito Santo que está em nós. Hoje vamos nos dedicar à tentativa de deixar com que sintas essa força. Quando tiveres sentido em ti a força que faz com que todos os milagres estejam facilmente ao teu alcance, não duvidarás. Ao sentir a força dentro de ti, os milagres que o teu senso de fraqueza escondem saltarão à tua consciência. 3 vezes ao dia hoje, reserva 10 minutos aproximadamente para um momento de quietude em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. Isso é realizado de modo muito simples ao instruires a ti mesmo que não és um corpo. A fé vai para o que tu queres e instruis a tua mente de acordo com isso. A tua vontade continua sendo o teu professor e a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Podes escapar do corpo se assim escolheres, podes experimentar a força em ti.
Começa os períodos de prática mais longos com essa declaração das verdadeiras relações entre causa e efeito. Os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que eu sou? Pergunta que conclui essa declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. O que pensas que és? É uma crença a ser desfeita, mas o que realmente és tem que ser revelado a ti. Acreditar que és um corpo pede correção, pois é um erro. A verdade do que és convoca a força em ti para trazeres à tua consciência aquilo que o equívoco oculta. Se não és um corpo, o que tu és? O que és tu? Precisas estar ciente do que o Espírito Santo usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisas sentir algo em que possas depositar a tua fé à medida que retiras do corpo. Precisas ter uma real experiência de outra coisa, algo mais sólido e mais seguro, mais digno da tua fé e realmente presente. Se tu não és um corpo, o que és tu? Pergunta isso com honestidade e em seguida dedica vários minutos a deixar que os teus pensamentos equivocados sobre características tuas sejam corrigidos e substituídos pelos teus opostos. Dize, por exemplo, eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver a escuridão, e sim a luz. Na segunda fase do período de exercícios, tenta experimentar essas verdades sobre ti mesmo. Concentra-te particularmente na experiência da força. Lembra-te de que todo senso de fraqueza é associado à crença segundo a qual tu és um corpo. Uma crença que é equivocada e não merece nenhuma fé. Tenta resolver a tua fé dessa crença, nem que seja por um momento. À medida que avançamos, tu te acostumarás a manter a tua fé naquilo que é mais digno de ti. Relaxa o resto do período de prática, confiante de que os teus esforços, por menores que sejam, são plenamente apoiados pela força de Deus, de todos os seus pensamentos. É deles, dos pensamentos de Deus, que virá a tua força. É através do seu forte apoio que sentirás a força em ti. Eles estão unidos a ti nesse período de prática, no qual compartilhas um propósito com o deles próprios. Deles é a luz em que verás os milagres, pois a sua força é a tua. Então, nos pensamentos de Deus, é a luz que nós veremos os milagres, né? Pois a força de Deus é a minha. Deles é a força que vem os teus olhos para que possa ver. 5 ou 6 vezes por dia, de intervalos razoavelmente regulares, lembra-te de que milagres são vistos na luz. Certifica-te também de fazer frente a qualquer tentação com a ideia de hoje. Esta forma poderia ser útil nesse propósito especial. Milagres são vistos na luz. Que eu não feche os olhos por causa disso. Então, até amanhã. E hoje ficamos com a luz dos nossos milagres, dos milagres que Deus quer que nós vejamos, né? Há muito tempo a gente vem vivendo na escuridão e chegou a hora de operarmos milagres em nós e através de nós. Eu estou muito feliz que estejamos nessa lição
E eu acredito que você esteja já num nível bem avançado fazendo esses exercícios, né? E sempre lembre de praticar esses exercícios, sabe? Não é só ler e fazer de forma superficial ou pensar nesse exercício de forma superficial, mas aplique aquela ideia no dia de hoje, com tudo que acontecer, né? Eu uso quando estou em atendimento a ideia do dia, hoje eu usei a ideia do dia em atendimento, e todos os dias, em todas as relações com as minhas filhas, com a minha sogra, com o meu esposo, com os meus funcionários, com as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu sempre utilizo a ideia de hoje, eu sempre aplico a ideia em cada momento do meu dia. Eu aplico a ideia, eu aplico de forma muito prática. E é por isso que os milagres já estão sendo operados em mim, através de mim. Isso desde o ano passado ainda, né? Que eu percebi que eu cheguei numa palestra e simplesmente fiz uma técnica e muitas pessoas foram se curando de dores físicas, emocionais, né? Então foi muito incrível. E eu gostaria muito que você vivenciasse isso, porque é uma satisfação, é uma alegria impagável, incontável, incalculável. Eu quero muito que você viva essa e muitas mais experiências, tá bom? Um beijo, luz, e até amanhã.